Salve, salve, futuros doutores, futuras doutoras. Está no ar o podcast do HPUS, trazendo novos episódios com os aprovados em faculdades públicas de medicina. São mais de 50 aprovados em faculdades públicas do Rio de Janeiro. E hoje eu tenho o prazer imenso de trazer uma menina incrível, cara. A história dela é linda, vocês vão adorar. Ju Aguiar. Ju, muito obrigado pela presença. Ai, eu que agradeço. Eu queria que a gente começasse um pouquinho, então, que você contasse um pouco da tua história, falar um pouquinho da sua idade, como é que foi sua trajetória, de onde vem esse amor aí pela medicina, como surgiu isso? Cara, meu nome é Júlia, Adolfo já falou, eu tenho 19 anos, eu fiz 2 anos de cursinho. Minha família toda é da área da saúde, né? Então, assim, minha mãe, minha avó trabalham muito no hospital. Então, eu sempre tive esse contato com o cuidado. E aí, acabou que eu nunca, assim, pequenininha eu não falava de ser médica ou coisa do tipo. Mas minha mãe me levava para trabalhar com ela, essas coisas. Mas o amor pela medicina mesmo surgiu quando eu comecei a assistir Grey's Anatomy. Eu comecei a ver e eu comecei a gostar muito dessa questão do cuidado, de você ter um conhecimento para conseguir realmente cuidar de uma pessoa. Então, isso me interessou muito. Foi por volta dos meus 12 anos, por aí. E aí foi quando eu comecei a gostar ainda mais de trabalhar com a minha mãe, de ir no hospital, de ver ela trabalhava em maternidade. Então eu via parto e tudo mais, era pra mim hilário, assim, eu adorava mesmo. E aí foi isso, eu fui construindo esse amor pela medicina e comecei a delimitar mesmo, não, quero ser médica. E foi a partir dos 12 anos e até hoje, graças a Deus, tô nesse caminho. Cara, e assim, é legal a Júlia falando aí, vocês vão perceber o carisma dela, mas a Júlia era o tipo de pessoa que todo mundo gostava no cursinho, ela falava com todo mundo. Eu lembro, que a secretaria chorou quando ela foi aprovada, foi uma coisa assim muito emocionante. E eu tô bem emocionado aqui porque essa história é muito incrível e eu quero que a gente compartilhe um pouco. Então vamos lá. Como que era a Júlia no ensino médio, assim? Você descobriu aí, acho que nessa fase, né? E você já se cobrava de passar direto no terceiro ano? Você tinha essa perspectiva? Você achava que não tinha base? Não estava num colégio tão forte? Como foi isso? Cara, eu acho que menos do que a minha cobrança de passar direto, acho que tinha muito uma expectativa. Porque eu sempre fui essa aluna muito certinha, né? Então, sempre estudei muito, sempre fui muito focada nesse sentido. Então, eu acho que na minha escola, graças a Deus, era uma escola muito boa. Então, assim, acabou gerando uma expectativa, tipo, 2 professores, de tipo, a Júlia vai conseguir, a Júlia é boa, a Júlia vai se dar bem e tudo mais. Então, eu acho que era mais uma expectativa familiar e na escola mesmo. E eu tentei. Eu tentei muito, assim, eu sempre estudei muito. Mas, tipo, no meu terceiro ano, o que eu tentei fazer foi, tipo, a minha escola fazia simulados do SAS. E também a gente tinha simulado próprio da UERJ. E eu fiz 2 estudos diferentes para essas 2 coisas, que eu acho que foi um divisor de águas para os meus 2 resultados nesse ano. Porque pro Enem eu fazia os simulados do SAS e eu treinava para esses simulados que contavam no meu boletim, eu treinava fazendo mais simulados. Só que eu não sabia, assim, o que você explicava de correção ativa e caderno de erro, essas coisas, eu não tinha muito esse fundamento. Então eu fazia isso pro Enem e pra UERJ eu fazia muita prova antiga da UERJ. Então eu já estava familiarizada com o EQ. Então, assim, no final do ano, eu fiz 119 no Enem 2022, que foi o Enem cabuloso, né? 2022 foi o Enem tenebroso. E fiz 55 no exame único da UERJ. Então foi assim, eu acho que algo que, tipo, dividiu muito meus resultados. Mas aí acabou que, tipo, os 55 na UERJ não foi suficiente, os 119 no Enem muito menos. Mas eu acho que era uma cobrança, mas também tinha muito uma expectativa. E aí, quando eu não passei, foi aquela descrença, né? De, tipo, principalmente pela UERJ, não, que você tá a 2 pontos, lista de espera, vai dar na lista de espera. E eu, tipo, tive que fazer com que as pessoas desacreditassem que ia acontecer naquele ano. Porque eu já tem aqueles listões, né, de extraoficiais, essas coisas, eu tinha visto que eu tava longe. E ninguém acreditava, tipo, não, 2 pontos, você é a próxima. Então, assim, meio que
eu, ao longo daquele ano, o 2022, meu terceiro ano, foi um ano muito difícil, assim, de conseguir conciliar a escola e entender o que eu tinha que fazer, como que eu tava, e preocupação com boletim. E aí, na escola, tem uma orientadora, uma psicóloga, e ela sempre falava pra gente, tipo, não, vocês não tem que ficar preocupados com notas, vocês tem que preocupar com corrigir as questões. Eu ficava, como que eu vou fazer os dois ao mesmo tempo? Não dá. E aí, assim, foi muito difícil. Mas, assim, tive um bom resultado, eu não posso negar. Meu 55 não é que, tipo, eu fiquei bem feliz. Mas quando eu vi que a redação não tinha sido suficiente, que foi o 16, e ainda assim, né, por mais que tivesse sido uma nota boa, foi muito um impacto, assim, de, tipo, fui tão longe, mas morri na praia, sabe? Tão perto e tão longe ao mesmo tempo, né? E o que ela tá falando, gente, só pra gente contextualizar aqui, esse 2022, né, ainda era o exame único da UERJ, então você tinha 90% da prova eram as questões, que hoje é o EQ, e 10% da nota era a redação. E óbvio, o EQ é a mesma coisa do exame único, é uma prova que, assim, ela não é uma prova tão simples, mas ela, comparada ao Enem 2022, é uma diferença bem grande. Então, para vocês terem uma noção, a galera no corte passou com 57 e 8 na redação. Você fez 55 e 8, né? Sim. Então, por duas questões, nesse contexto, tinha muita gente. É isso que eu estou tentando explicar. E 2022, o Enem foi uma prova super complexa, matemática e natureza muito difíceis. Na minha visão, é o Enem mais difícil da história, né? Se somar as 4 áreas do conhecimento mais a redação. E aí é isso que ela está contando. Só para contextualizar para vocês. Mas em cima disso você falou, cara, dos seus professores e tudo mais. Como que foi lidar com isso? Porque às vezes no colégio se deposita muito uma expectativa numa aluna, tipo, essa aqui é o que vai levar a gente, essa aqui que vai mostrar o nosso trabalho, vai levar o nome do colégio. Você sentia isso? Como é que era? Sim, era eu e, assim, mais alguns. Tipo, as expectativas estavam na gente. E, assim, foi... porque eu me sentia muito acolhida pelos meus professores. Da mesma forma que no H Plus eu encontrei muitas pessoas incríveis e que depois vamos falar sobre isso, mas na escola eu também tinha muita gente que me apoiava, assim, eu tinha um apoio muito grande. Mas vinha sempre junto disso, de, não, a Júlia vai passar direto, a Júlia vai conseguir. E, assim, realmente era muito difícil, porque eu sou uma pessoa que desacredito muito do que eu faço. Então, assim, sei lá, se eu acertasse bastante numa prova da UERJ, eu ficava, não, isso aqui não vale muito, tipo, nunca acreditei tanto. E, assim, nos simulados do Enem, eu já não ia, assim, absurdamente bem, mas eu também não ia mal. Mas, assim, as pessoas falavam, não, você vai conseguir, você vai melhorar. Era sempre era a aposta, sabe? A aposta do 1000, a aposta de quem vai conseguir bem, a aposta de quem vai passar. Então, assim, isso recaía um pouco em mim, um pouco em alguns outros colegas meus. E era complicado, porque ao mesmo tempo que eu não achava que eu estava fazendo o suficiente, que eu não achava que eu estava fazendo bem, algumas pessoas falavam, não, você está indo no caminho, mas aí eu ficava, será? Tipo, não tô vendo. Então, assim, era muito difícil eu conseguir conciliar tudo, e fora o cansaço, assim, um pouco da ansiedade, porque foi um período que, apesar de não ter sido como no cursinho, as coisas começaram, assim, acho que eu comecei a ver um pouco mais da dificuldade que realmente se tornou passar para medicina. Então, tipo, o sonho da Júlia de 2018, de, não, eu vou pra USP, começou assim, eu fui começando a ver que, tipo, as coisas não eram tão um mundinho cor-de-rosa como parecia. Então, assim, foi um início de foi o pontapé ali, o pontinho do iceberg, para eu ver que as coisas, assim, eu ia precisar de um aprofundamento realmente maior, e foi realmente algo que, assim, me baqueou muito. Eu começar a ver que não era, que eu precisava fazer mais. E em cima do que ela tá falando aí, só pra você ter uma noção do nível de quem é a Júlia, tá? A Júlia fez 158 questões no último Enem, e a gente tava conversando bastante, falando assim, cara, vai dar, e ela só falou assim pra mim, não vai dar, a redação não tá boa. Sim. Minha redação não tá boa, minha redação não tá boa, minha redação não tá boa. Eu falei, Júlia, vai dar, a gente vai passar. Ela, não, minha redação. E aí você tirou quanto na redação? 960. E aí a primeira aprovação que veio foi justamente pelo Enem na Unirio. E, pô, foi super celebrado. E depois veio na UERJ.
E depois na FAMEMA. E depois na FAMEMA. Então, pô, você tá falando aí agora, não é com uma aprovada, não. É com uma super aprovada. Então, isso é muito legal de falar, porque assim, vocês podem ver, ela tinha esses dois fatores, a gente tava falando aqui um pouco antes, do que explorar, sabe? Assim, quando você conhece o aluno, do que eu acho que a gente pode tirar dele aqui para vocês terem o melhor. E a Julia é isso, assim, a autocobrança dela muito grande que ela tinha, assim, ela tinha num nível muito alto e uma insegurança, assim, ela nunca era boa o suficiente, ela nunca ia conseguir passar, isso foi um trabalho que a gente teve que fazer. A Lívia, nossa psicóloga do curso também maravilhosa, que a Julia ama, muito. foi fundamental nesse processo. Ainda é, inclusive. Então, e aí pra gente entender aqui, só pra gente voltar nessa parte emocional. E como foi, cara, lidar com a frustração assim do não? Tipo, pô, eu tinha uma expectativa e veio não. E aí você se deparou com vou ter que entrar no cursinho. Cara, primeiro foi porque o que aconteceu? Primeiro teve o Enem cabuloso, né, 2022. E aí o que aconteceu foi, eu entreguei minha prova direto pro coordenador lá da escola, meu professor de matemática. E aí ele ia corrigir, e eu não queria saber até passar o ERG. Só que depois eu comecei a ver que ele começou com um papo de vai ficar tudo bem, essas coisas. Eu não fui bem na prova, vou pegar pra corrigir, preciso ver isso. Aí eu vi que eu não tinha ido bem. E aí eu comecei a ficar, tipo, muito, muito mal, assim. Acho que as pessoas que estão comigo conseguem perceber quando a minha energia cai, quando eu fico ansiosa, quando eu acho que nada vai dar certo. E ele percebeu. E aí teve um dia que eu sempre passava lá pra dar bom dia, e teve um dia que eu passei lá e ele me deu um sacode, sabe? Um tipo, Júlia, você já tá se dando como derrotada, ainda tem a UERJ. Nessa época eram 3 semanas. 3 não, 2. Eu tinha 2 semanas pra estudar pra UERJ ainda. E ele, tipo, não, você tá se dando como derrotada, vai estudar pra UERJ. Tipo, você tem chance ainda. E foi quando eu dei uma acordada e eu tentei, assim, foi o primeiro não, porque eu já sabia que eu não ia dar pelo Enem. E aí eu tentei dar uma reorganizada ali na minha cabeça, tipo, às pressas, pra conseguir estudar pra UERJ. Aí eu fiquei uma pessoa viciada em UERJ. Eu fazia assim, a gente ganhou, que nem no H Plus tem aqueles livros de questão, lá também tinha, do SAIS, e aí eram, sei lá, 400 questões. E eu já tinha feito praticamente todas ao longo do ano, porque eu treinava. Eu refiz quase tudo, menos linguagens, que eu fiquei com preguiça, com todo respeito. Fiquei com preguiça, não fiz. Mas assim, eu refiz tudo, e aí, tipo, matemática, probabilidade, não sei. Aí eu ia no Google, pegava a questão, enfim. Foi a primeira reorganização aí na minha cabeça que eu fiz depois de ver que não ia dar certo. Foi por isso que, tipo, eu fiquei muito feliz com os 55 na prova e na expectativa de conseguir ir pra UERJ, porque eu vi que eu tava já com 55, a nota ficou 82,5. Aí eu pensei, o corte do ano anterior era 90. E 91. E do outro ano era 90. Eu pensei, eu tô no meio entre esses 2 anos. Se pelo menos subir só um pouquinho, tipo, eu posso entrar na lista de espera. Eu tava com essa expectativa. Isso tirando 8 na redação. Só que aí depois eu comecei a pensar, e se o 8 não for o suficiente? E se o 8 não der? Tenho que tirar mais que 8. Quando saiu a nota e eu vi que era o 8, aí eu já murchei. Aí eu já vi que não ia dar. Aí foi quando, tipo, as pessoas à minha volta começaram a ficar, Júlia, você tirou 8 na redação, tá ótimo. Como assim? E aí eu, gente, pode esperar, vocês vão ver que eu não vou conseguir. E aí, assim, relutei um pouco pra buscar cursinho e tal, mas eu já sabia que não era. E aí eu fui procurei, aí apareceu o H Plus na minha frente, aí eu... Vamos ver isso aqui. Aí eu comecei a ver bastante, sim, em relação aos alunos, vi muito vídeo de aprovado. Aí eu vou pra lá. Aí conversei com você, aí a gente viu questões financeiras e tudo mais. Aí foi isso, eu entrei no curso, mas assim, muito, tipo, tentando me fortalecer, porque, tipo, as pessoas à minha volta estavam, caramba, a Júlia não conseguiu, tipo, minha família, assim, minha avó, por exemplo, ficou mal quando viu que eu não ia entrar e tudo mais, então, assim, eu ouvi o que eu precisava ouvir mesmo, de, tipo, Júlia, tá tudo bem, assim, você vai tentar de novo e tudo mais, assim, eu ouvi pouco, porque muita gente queria que eu já... não fizesse outro ano de cursinho, tipo, vai fazer outra coisa. Ou então entra numa faculdade e faz, sei lá, estuda pra medicina enquanto você faz outra faculdade. E realmente, assim, é a realidade de muita gente. Mas eu sabia que pra mim isso não ia funcionar. Porque eu sou uma pessoa que se eu entrasse numa faculdade qualquer, eu ia fazer do qualquer
o que eu tinha que fazer, porque eu sou assim. Então eu sabia que não ia dar pra conciliar duas coisas ao mesmo tempo. E eu precisaria de 1 ano de cursinho. Então, assim, no caso foram 2. Mas aí, assim, consegui, tipo, dentre tudo, encontrar essa força pra fazer 1 ano de curso. E inicialmente pra mim era isso, vou fazer 1 ano de cursinho. Se der, deu. Se não der, eu vou fazer outra coisa. Apesar de ser uma renúncia muito grande. E aí, assim, foi 1 ano de muito surto. Mas foi isso, assim, depois outro não. E aí a gente entrou no ano de cursinho, e aí veio o HPUS. E como foi assim? Porque como é que era a tua rotina no colégio? Que a gente não trabalhou tanto isso. E aí quando veio o HPUS, o que mudou? O que era parecido com a tua rotina? O que a gente conseguiu mexer já de cara? Como foi esse processo? Cara, na escola, eu já ficava 3 vezes na semana, tipo, de 7 da manhã até 6 da tarde. Então, quando eu fui pro curso, minha rotina, assim, integral, não foi um baque tão grande, que muitas vezes é. Muitas vezes é um baque maior, assim, ficar muito tempo estudando no mesmo ambiente, mas acabou que isso foi mais tranquilo. Mas o que mudou mesmo, assim, foi a quantidade de aulas que eu via na escola, porque era só aula no tempo que eu estava lá. E no curso a gente já conseguia, nossa primeira reunião já foi otimizar um pouco mais isso. Não ia precisar mais ver todas as aulas que estavam dispostas no meu horário, né? Então eu tinha lá um horário bonitinho do curso, com todas as matérias que estavam lá para eu ver uma aula, mas eu poderia, né, sei lá, 1h30, em vez de ver 1h30 de matemática, de uma matéria que eu já dominava, eu podia pegar ou ver uma aula online mais rápida, né? Tipo, botar no 2x, coisa que eu já fiz muito, e fazer exercício. Então, treinar mais e conseguir ver mais dentro da prática o que eu precisava. Então, acho que foi uma das coisas que mais mudou. Fazer muito mais questão e de uma forma mais direcionada para aprofundar mesmo o que eu precisava aprofundar. Acho que foi a primeira coisa que mudou. E como foi assim? Porque geralmente é um processo complicado, né? Porque a vida inteira você vem num estudo tradicional, muita aula, a responsabilidade é só do professor, você faz o que quer assim, de repente vem o cursinho e fala, cara, você não precisa ver essa aula. E você, assim, conhecendo bem, como que batia a questão da insegurança? Tipo assim, caraca, será que eu não vou perder nada? Sim. Será que não tem alguma coisa que o professor vai dar e eu não vou pegar? Como foi isso? Porque muita gente deve passar por isso, entendeu? Então, como é que você trabalhou isso internamente? Cara, primeiro eu tinha que confiar no Adolfo, gente. Tem que confiar, assim. Questão agora, Adolfo, Marcos, coordenador, agora também, Felipe. Então, assim, é confiar no que eles estão dizendo. Eu acho que o processo do vestibular, uma coisa que eu percebi muito, tipo, até no 3º ano, é muita maturidade. Você não vai adquirir maturidade do nada. Mas você precisa conhecer a banca e você precisa se conhecer. Então, tipo... eu via que, às vezes, eu acho que foi muito assim, eu vi o que você estava falando, tipo, eu tava numa aula de matemática, sei lá, essas matérias mais iniciais, eu tava na aula e já, assim, eu vi que a professora estava falando as coisas que eu já sabia, e eu podia estar fazendo exercício naquele momento e, tipo, estudar mais história, sei lá, que eu já não era tão boa, geografia. Então, assim, eu, tipo, nas primeiras semanas, que eram semanas mesmo de adaptação e tudo mais, eu fiquei nas aulas, mas eu fui vendo que, pô, acho que eu posso sair daqui rapidinho, vou lá fazer umas questões e, tipo, focar nas aulas que eu realmente precisava. No meu primeiro ano eu ainda vi muita aula, assim, tipo, bastante presencial, né, digamos. Mas eu consegui já, assim, ter essa percepção, porque eu acho que você tem que entender o que está na sua frente. Se está na sua frente que você consegue fazer uma lista de matemática, de, sei lá, função, sem que a professora dê a matéria da função, tipo, beleza, assim, você não precisa ver aquela aula, porque é 1h30 de aula, gente. Às vezes você faz em meia hora, corrige bem, vai tirar dúvida, e depois você, tipo, usa essa 1 hora para outras matérias que você tem mais dificuldade. Então foi muito isso. Eu consegui ver na pele que eu precisava otimizar e conseguir confiar, assim, mais. Tipo, sai da sala de aula, tá bom, vou sair. Que é um processo que demora muito para muitas pessoas, assim. Uma das coisas que demora, assim, que tá muito associada ao tempo da aprovação, não é a capacidade. Muita gente acha, a pessoa não passou porque é capaz, não é, cara. É maturidade, entender que ia fazer o que é melhor para ela. Sim. As pessoas às vezes querem muito terceirizar a responsabilidade, joga pro cursinho, aí vai falar que ele tem que participar. Eu sempre digo que o aluno que é o protagonista da aprovação, não tem jeito. Vocês são as pessoas que vão estar ali.
e a gente, nós mentores, a gente vai ser o responsável por guiar vocês, te dar o caminho e, claro, te ajudar quando você tiver dificuldade, te dar uma cobrada se for o caso, enfim. Mas beleza, então você começou a ganhar autonomia. E aí, o que mais assim, nesse primeiro ano? Você falou de ser ativa, autonomia. Você se prendia muito ao planejamento ainda, tipo assim, eu quero dar check em detrimento do tipo, eu tenho que aprender isso. Como foi ser desse estudo mais de ocupação para um estudo mais produtivo? Eu acho que, assim, um pouco, realmente, tipo, em relação no meu horário tinha lá várias matérias e aí eu podia ficar um pouco mais de tempo em uma, eu acabava, não, eu tenho que dar check nas duas. Então eu preciso, porque eu tenho realmente um planner e fazer. Então eu acho que realmente, assim, um pouco disso. Mas eu acho que o que me faltou muito no primeiro ano, assim, mas não uma questão, tipo, do curso, uma questão, acho que de você, com o tempo você aprende, né? Foi só o aprofundamento, assim, muito de algumas matérias. Eu percebi, acho que foi a principal diferença do primeiro ano de cursinho para o segundo, foi em relação a aprofundamento de conteúdo. Mas no primeiro ano, eu sei que eu tentava, assim, abraçar muito mais o mundo do que eu tentei ano passado. Então, eu tentava muito, tipo, não vou ver a aula de matemática, mas então eu tenho que fazer muita questão de matemática para compensar o fato de que eu não tô vendo essa aula. Ou então, não vou ver essa aula de humanas, mas então eu tenho que fazer muito disso. Então, acho que foi muito, assim, o tempo de acreditar que eu realmente tava fazendo o que eu devia fazer, sabe? Acho que foi um pouco disso também. Com certeza. E o segundo ano, a gente entrar um pouquinho nisso, muda algumas coisas no seguinte quesito, né? Você falou assim aí atrás, no primeiro ano ainda vi muitas aulas, porque a gente tinha uma bagagem a construir. Sim. Você teve um resultado legal na UERJ em 22, mas no Enem não tanto, então tinham lacunas. Então a UERJ estava um patamar abaixo da prova, então quando subiu um pouco o nível, o seu desempenho caía. E para você com essa autocobrança não deve ter sido uma coisa tão simples. E aí no segundo ano, o que a gente fez? A gente só estudava o que você tinha dificuldade. Sim. A gente botava muita filosofia e sociologia, Sim. muita parte de humanas, que toda semana a gente botava alguma coisa de história para você estudar, algumas matérias aí de física e muita prova. Então você viu algo quando precisava e quando não precisava você não viu. E você falou uma coisa que eu gosto sempre de dizer. A gente você tem que ver aula, mas tem que ver aula que te agregue. Sim. Então, quando você começava você via as aulas de aprofundamento, eram aulas que iam refinar coisas que no extensivo não dava, você só pegava nas correções. Então, o segundo ano, como era você estudar muito tempo do que você não era boa? Porque deve ser desgastante, deve ser cansativo, deve ser principalmente frustrante. Cara, era horrível, assim. Porque era, de fato, muita... O que tinha no meu planejamento? Era a corzinha lá de geografia, aí o amarelo da física, e, assim, esses pontos de humanas aí, de vez em quando um refresco de aprofundamento de química, entendeu? Então, assim, era realmente muito, muito desafiador. Tinha dias que eu tava lá ainda fazendo questão de geografia, tipo, a última coisa, sei lá, do dia, às vezes. Teve uma vez que eu tava lá e meus amigos, Júlia, o que foi? Eu tô fazendo lista de geografia. Assim, era basicamente isso, porque era muito difícil, assim, porque eu tava vendo as minhas dificuldades, mas eu lidava como se eu já tinha que estar sabendo isso. Tipo, eu tô vendo... Deixa eu pensar aqui numa matéria de geografia. Clima. Tô vendo clima pela milionésima vez, como que eu ainda não aprendi isso, e aí eu tô fazendo exercício, tô errando, e assim, era muito difícil, tipo, ver que ainda era uma dificuldade e ter medo de continuar sendo uma dificuldade, porque eu tava estudando aquilo para aquela dificuldade ser sanada, mas ao mesmo tempo eu ficava, mas será que eu aprendi mesmo? Ou então, por exemplo, com física, eletromag. Quantas vezes você não botou eletromag no meu planejamento? Sabe, eu acho que foi muito isso, tipo, era muito difícil e aí acabava que entrava também muita dúvida, eu tirava muita dúvida nos plantões, e isso foi assim, era sofrer, mas fazer, assim, eu acho que principalmente isso para as pessoas que têm muitas dificuldades e muita dificuldade em matemática, exatas no geral, né? Eu acho que isso acontece muito, inclusive, de a pessoa tem dificuldade e aí sabe que tem, mas acaba fugindo da matéria, prefere não ir, não fazer exercício, assim, eu acho que essa chave virou muito pra mim, tipo, não, eu tenho que encarar.
tá bom, não sei geografia, então vamos aprender geografia, vamos aprender isso tudo. E realmente, era muito... Eu ficava mal muitas vezes de ver que eu continuava errando, que eu ainda não sabia algumas coisas, mas depois eu vi que, assim, isso ajudava no meu... elevar o número de acertos, né? É interessante, assim, você falou, quantas vezes você não botou eletromag, não botou geografia, filosofia, botei várias e várias vezes, tinha lá o laranjinha da filosofia. Ai. Então, assim, por que eu tô falando isso? Porque, cara, muitas pessoas acham que estudar é pegar uma vez só. E para algumas matérias que você tem facilidade, você vai pegar uma vez e vai aprender. Só que quando você pega um erro crônico, aí vamos definir aqui o que é um erro crônico. O erro crônico é quando você tem diversos diagnósticos de simulado, você avaliou o seu erro várias vezes e aquele erro sempre se repete, por isso que ele é crônico. Ou quando você pega uma lista e sem ver nenhum tipo de teoria, você vai fazer questões e a sua taxa de acerto é baixa. Então parte da premissa que você não domina esses conteúdos. Então não dá para você não voltar na bagagem teórica, não dá para você deixar de fazer uma revisão continuada, não dá para você deixar de fazer revisões espaçadas para fixar a informação. Então a Ju tá falando isso porque tinham erros crônicos latentes para ela. Só que ela tinha que parar para estudar. E quando você não tem maturidade, você pega uma vez, ou você acha que a culpada é você acha que tem que ser no seu tempo, e na verdade quem define o tempo do estudo do erro crônico não é você, é ele. E você às vezes deixa de lado, aí começa a sabotar, isso talvez não caia, etc. E tem que entender que tem que estudar até aprender. Principalmente quando você vai aí para um outro nível. E interessante, assim, que a gente também está falando aqui, de cobrança da Ju, que ela fazia o diagnóstico bonitinho. Então ela tinha uma pasta que ela trazia, ela falava assim, desde quando eu trago o diagnóstico, desde o início, ela trazia uma pasta. E aí você coloca lá o número da questão, a disciplina e o conteúdo. E a gente pedia para colocar o tipo de erro, só para vocês entenderem quais são os tipos de erro que tem. O crônico, que é o que ela sabe que errou de um tema que ela nunca dominava. O erro de monitoramento, que é quando uma matéria que você dominava, você passa a esquecer porque tudo na sua memória é transitório. Então o que você não reativa, você esquece. O erro de estímulo, que é quando o aluno ele domina aquela banca, mas caiu algo muito pontual que raramente aparece. E aí, ele não vai precisar ver a matéria inteira, a gente vai colocar num caderno de erros. Risos. Né? Exatamente. Só que a Ju, além de colocar isso, ela se autopunha no diagnóstico. Ela botava, errei de burra, errei de não sei o quê. E aí ia se autopunindo. E eu olhava aquilo assim, meu Deus do céu. Então você viu o nível de cobrança que ela tinha. Como que você lidava com os erros ao longo desse processo? Muitas vezes muito mal, né? Assim, eu acho que uma coisa que eu acabei construindo bem erroneamente na minha cabeça era, tipo, simulado. Fui muito bem no simulado, tava fácil. Fui mal, sou uma anta. Então, assim, era sempre, tipo, eu sentava lá na terapia toda quinta-feira, tipo, Lívia, então, deixa eu te falar o que passou na minha cabecinha essa semana. E era basicamente isso, assim, um erro pra mim batia muito nesse ponto de estudei semana passada, errei de novo. Não estou aprendendo, tô retrocedendo. Então, uma coisa que eu falava muito era que eu tava retrocedendo, que, tipo, eu não tava aprendendo direito, que eu tava esquecendo as coisas. Então, esse era um dos meus maiores medos também, de, tipo, tá esquecendo o que eu já tava aprendendo. Então, eu achava que, às vezes, chegava em reta final pensando agora em reta final até do EQ da UERJ, eu chegava na reta final, se eu não sentisse que eu tava revendo tudo, eu já achava que eu tava esquecendo. Então, eu errava e ficava, sou burra, não vou conseguir, não tenho capacidade, nunca vai dar certo, não vai acontecer. E tipo, só que ao mesmo tempo eu tentava recuperar, né? Por que eu errei? Eu não peguei essa parte do conteúdo, eu errei porque eu não, sei lá, me embananei na questão e foi uma falta de atenção. Então, assim, o diagnóstico, inclusive, você ria bastante, né? Porque às vezes eu errava, tipo, coisa muito besta e, assim, eu tava fazendo a questão e sabe quando você não lê direito e você não entende? Então, às vezes isso acontecia bastante. Aí eu botava lá no diagnóstico. Esquece, isso aqui foi maluquice. Mas às vezes eu ficava, caraca, quando que eu vou aprender isso? Eu escrevia lá, quando que eu vou aprender esta jossa? Então assim, você ria bastante, mas eu
eu realmente me mutilava muito nesse sentido, porque o erro batia sempre, não vou conseguir. Errava, ainda mais alavancagem. Depois, no aprofundamento, no início do ano passado, era alavancagem pra lá, alavancagem pra lá. Aí eu, meu Deus do céu, só erro, não consigo fazer nada, não tô entendendo. Aí vinha um número de acertos de baixo e eu ficava, ferrou, não vou conseguir. Isso, tipo, em março, não vou conseguir, não vai dar certo. Aí em maio, não vou conseguir, não vai dar certo. Então, assim, o erro batia sempre nesse ponto de não vai dar. Então, foi uma construção muito, muito difícil que vocês tentaram fazer, de me fazer ver que ia dar certo. Não funcionou tanto, mas deu certo. deu certo, é. E assim, como que era, por exemplo, você lidar com a montanha-russa dos resultados? Porque assim, da maneira que passa aqui falando, acho que as pessoas estão se perguntando agora, pô, você se via aprovada em algum momento? Não, cara, esse que nem aprovada, assim, quando eu passei, eu fiquei, gente, tem certeza disso? Tipo, tá acontecendo mesmo? Porque, de fato, eu não me via. Eu passei sem me ver aprovada, porque na minha cabeça eu não tinha feito o suficiente. E é aí que tá, uma coisa que a Lívia sempre fala pra mim, Júlia, não é, que suficiente é esse? Tipo, isso é algo... Eu crio um padrão de suficiência que não dá pra ser alcançado, porque a gente não consegue abarcar todas as matérias. A gente tem que ir no que mais cai e ponto. Mas chegou um momento em que eu começava a achar que eu tinha que saber, sei lá, tudo sobre Idade Média. Eu vi Idade Média no passado tantas vezes, tão desnecessário, por causa disso, porque eu achava que eu nunca sabia tudo da matéria. E, gente, não tem como saber tudo. Tipo, hoje eu vejo isso, até mesmo pra faculdade. Não tem como saber tudo. Mas eu achava que tinha que saber. Então eu ficava não o suficiente, não o suficiente, não o suficiente. E até, assim, até aprovada foi difícil de ver, tipo, realmente foi o suficiente? Porque, assim, parece que eu criei esse ideal, só que os aprovados, tipo, não são... você falava muito isso, tipo, os aprovados são pessoas normais, que vocês também podem ser, sabe? E, assim, foi muito difícil de ver isso, de que eu não precisava ter feito tão mais do que eu achava ao longo da minha trajetória, que eu realmente estava fazendo o que eu tinha que fazer e do jeito que eu tinha que fazer. Acho que foi mais impactante, assim. E como foi recomeçar? Que vai ter o 23 trave, assim, né? E aí voltamos pro 24. Você tinha falado se planejado para um ano de cursinho. E aí você resolveu fazer o segundo. Cara. E como foi isso em casa? Como foi lidar com você? Você, tipo assim, sempre se cobrando muito e tentou 2 anos no ensino médio, no primeiro ano de cursinho, não deu certo. Como foi essa virada de chave? Foi péssima. Assim, primeiro que eu tava passando por alguns problemas familiares em casa e tudo mais. Então, assim, já tava difícil, tipo, me ver continuando nessa realidade de ainda fazer cursinho e ainda muito dependente. Então, assim, já tava difícil nesse sentido. E aí, quando eu vi que eu não ia passar, foi muito... O que eu vou fazer da minha vida? Porque você estar no cursinho é você se delimitar aquilo e você estar numa posição de que você acha que você é insuficiente, de você acha que você não está fazendo o bastante, dessa ansiedade constante. Então, assim, eu fiquei, caraca, eu vou passar mais um ano nisso e mais um ano sabendo que eu não vou conseguir, porque na minha cabeça já estava, tipo, certo que eu não ia passar de novo. Então, foi muito avassalador, assim. Eu vi que eu não passei e eu fiquei naquele período de luto, né, digamos, assim, muito, muito, muito mal. E não sabendo como que ia ser, porque tinha questão financeira. Então, para mim, ia ser muito difícil continuar no curso, sabendo que eu ia continuar morando onde eu estava morando. E a minha família estava se mudando também. Então, minha mãe e minha avó se mudaram para outro município. Então, depois de Itaguaí, para quem conhece, Coroa Grande. E acabou que eu fui para lá também. E para mim ia ficar muito, tipo, eu tava, gente, o que eu vou fazer da minha vida? Como que eu vou pro curso e morando a, sei lá, 1h30 de carro, 3 horas de ônibus? Então, assim, pra mim tava nesse impasse, tipo, do que eu faço da minha vida, porque eu vou continuar usando um dinheiro pro curso, sem poder ter de fato, né, sem poder gastar e nessa incerteza se eu vou passar ou não. E você, graças a Deus, me ajudou muito quanto a isso. Eu sou muito, muito grata, senão eu não teria conseguido estudar ano passado de novo. E fui morar com a minha mãe e com a minha avó, fiquei com elas por um tempo. E eu ia pro curso, sei lá, eu acordava 4 e pouca da manhã
Eu saía lá de Coroa Grande, eu pegava uma Kombi, depois eu pegava um frescão de Itaguaí até a Barra e ficava, sei lá, 3 horas me deslocando e estudava, e depois mais 3 horas à noite e surtando, né? Claro, muito cansada. E você falava, você tá dormindo? Aí eu ficava, não muito bem, Adolfo, tô dormindo pouco. Aí ele, mas você tá dormindo pouco, tá dormindo bem? Você tá dormindo pouco e você não tá dormindo mal. Aí eu tô dormindo pouco, tô dormindo mal. Aí, tipo, aí isso foi até um pontapé, assim, será que eu... Aí fiquei pensando, pô, tô muito cansada, será que eu vou conseguir? Será que vai dar certo? Será que eu não vou conseguir de novo? E... Depois acabou que eu fui morar um pouco mais perto do curso, voltei para onde eu morava antes, mas passando por outros problemas, né? Porque a vida é assim, às vezes você resolve um lado e depois outro despenca, e morava num lugar mais perigoso, mais perto do curso, levava, sei lá, 40 minutos, de 3 horas para 40 minutos, gente, estava muito no lucro. Então, assim, acabou que nesse quesito ficou melhor para mim, mas ainda assim com algumas dificuldades e fazer o quê, né, a vida, mas foi muito difícil, assim, o meu não e saber o que eu vou fazer e conseguir lidar ao longo do ano com, problemas que não eram só de vestibular, porque ter que lidar com tudo, às vezes você fica, caraca, o que eu faço agora? Então foi bem... Cara, muito bonito, tenho certeza que tá inspirando muita gente nesse episódio, cara, parabéns. E vamos lá. Você certamente falou da questão das frustrações. E como era, cara, você lidar com o simulado? Tipo, você fazia sempre, você sempre foi muito assídua, apesar de sempre ter isso, tipo, pô, fui mal, não senti bem. Muitos alunos, cara, acham que o valor deles está no resultado. Você sentia isso nos simulados? Você pensava em desistir? Com esse translado, toda essa história aí de às vezes demorar 3 horas ida e volta, como é que era? Você pensou em desistir em algum momento? Como foi para se manter constante, cara? Que você não faltava, você não falhava nos estudos, você não atrasava. Como foi para lidar com isso tudo? Gente, desisti às vezes todo dia, né? Assim, acordei... eu me jogava da cama pra eu ir pro curso. Eu literalmente, meu despertador tocava. As minhas 2 pernas iam pra fora da cama ao mesmo tempo pra eu não pensar em voltar a dormir. Porque senão eu ia voltar a dormir. Enfim, assim, foi muito difícil. Tipo, desistir era uma coisa que ao longo do meu dia eu fazia um simulado. Eu fazia muito simulado, não só no final de semana. Então eu ficava sempre, tipo, não tô indo bem, não é pra mim, eu tenho que desistir e tudo mais. Então, assim, foi muito, o não veio em 2023 de novo, e foi muito isso, será que eu realmente tenho que continuar? E ao longo do ano passado, foi muito disso também, foi muito de fazer simulado, e aí fazer um simulado ERG, por exemplo, uma redação, e aí o Nelson ia lá e apontava várias coisas na minha redação que tinham que mudar, e eu ficava, não sei fazer redação, não vou conseguir, não vai dar certo, e aí, assim, mesma coisa, redação Enem, que aí de vez em quando eu achava que estava bem, aí vinha o 920, que não é uma nota, tão ruim, mas assim, não era o ideal para treino. Aí eu ficava, meu Deus, não vou conseguir, redação não tá boa, nada tá bom. Então, assim, era sempre essa escalada, né? Vinha um erro, vinha uma nota ruinzinha no simulado, então eu já achava que, não ia funcionar, já achava que as coisas estavam desandando e que não iam dar certo. Mas uma coisa que eu fiz, na virada, né, 2023 para 2024, quando eu vi que eu não tinha passado, eu escrevi várias coisas. Na primeira reunião, não sei se você vai lembrar, mas eu trouxe na reunião, várias coisas que eu achava que eu tinha que fazer, né? Então, eu analisei todo o meu primeiro ano de cursinho. E aí eu vi, não, eu tenho que estudar mais algumas matérias, então pensei muito nisso para história e filosofia, que foi um grande foco ano passado. Eu tenho que estudar mais algumas matérias, me aprofundar mais. Eu tenho que fazer caderno de erros, que eu sempre pegava no meu pé. Eu tenho que... O que mais que eu tinha que... tenho que... Nessa questão de aprofundamento, aí virou uma incógnita, vou fazer São Paulo ou não? E aí foi aí que entrou mais esse aprofundamento mais em humanas, pensando em fazer a FAMEMA e, nas outras matérias, né, para as discursivas. Então, foi muito, o meu ano foi muito focado nas coisas que eu precisava fazer. E aí chegava um simulado que eu fazia, sei lá, uma prova de São Paulo,
sei lá, uma Famerp da vida, pensando na mesma banca. E aí eu não conseguia terminar no tempo. Aí vinha uma banca diferente, uma banca de redação diferente. E aí eu vi que eu não tava sabendo fazer, que eu não tava sabendo lidar, já me vinha essa ansiedade de, tipo, não tô conseguindo, por que eu vou fazer São Paulo? São Paulo é muito difícil, não vai dar certo, não vai dar certo, eu não vou conseguir, tenho que desistir. Então, assim, foi isso o ano todo, infelizmente, e algo que, tipo, muitas pessoas vieram falar comigo no início do ano. E eu falei, cara, fortalece a tua cabeça. Porque, tipo, eu tentei fazer isso ano passado e eu fiz e, assim, eu não desisti, então, tipo, minha cabeça estava fortalecida para isso. Mas eu acho que as pessoas têm que tentar sempre fazer terapia, se possível, o curso oferece, então assim, porque você vai lidar com esses erros, com toda essa frustração que mexe com o seu futuro, porque a gente, enquanto vestibulando, sempre fala, não, porque é o meu futuro que está em jogo, essa prova está lidando com o meu futuro, é meu sonho, então assim, tudo está em jogo, então você, ao longo do tempo todo, ver coisas que você coloca numa posição de que vão te atrasar, vão botar uma barreira para você alcançar o que você quer, eu acho que você precisa estar muito bem amparado para não só de familiares, amigos e professores, mas também um apoio psicológico mesmo profissional, para você saber que como a sua cabeça funciona e o que é da sua cabeça e o que está sendo mostrado para você, porque eu pegava um resultado e eu interpretava de um jeito diferente. Então, eu pegava um resultado bom, eu já falei isso, pegava um resultado bom, não, a prova estava fácil. Só que não era só isso, não era só uma prova, tipo, um pouco mais tranquila. Era também o fato de que eu sabia aquele conteúdo, estava dominando aquilo. E isso, para mim, foi muito difícil de perceber. Então, ao longo do ano, pensar em desistir foi muito forte para mim. Mas, ao mesmo tempo, eu tentava me ocupar das coisas que eu precisava fazer e do que eu sentia que eu tinha que fazer para focar no objetivo, sabe? Eu acho que é muito isso. É muito pegar a desmotivação e tornar numa disciplina. Perfeito. Queria explorar um pouco da parte de método, que se for da alavancagem, né? A alavancagem é uma revisão intercalada, onde a gente mistura todos os tipos de questão, para o aluno ter sempre contato com todo o conteúdo e evitar o esquecimento. E a gente pega mais pesado, porque eu gosto de exigir muito deles, para que eles errem, né, e gere aprendizado. Então fala um pouquinho, cara, como que a gente dividia a sua rotina? A gente fazia muita prova, conteúdo, como que você pensava assim? Como que você sabia que você tinha aprendido? Como que você fazia a correção? Como que era o seu caderno de erros? Cara, meu caderno de erros até boa parte do ano ele estava em branco. Aí depois eu melhorei. Mas basicamente meu planejamento eu acho que foi mudando um pouco ao longo desse período. Mas, tipo, no início eu fazia as alavancagens e junto, assim, tinha o tempo de correção. E aí eu corrigia não só olhando no gabarito, né, mas, tipo, pegava aquele conteúdo, via o que estava acontecendo, ia tirar dúvida, ia ver se eu precisaria ver uma aula de novo inteira ou não. Então, assim, foi basicamente no início do ano era um cronograma dividido em alavancagem, simulados de final de semana, e, além da correção, ver as aulas relacionadas aos erros crônicos. Porque, sei lá, eu fazia uma alavancagem de física. Aí tava errando muito um conteúdo, então isso já era crônico, a gente já sabia. Então, assim, você já botava. Mas depois, com o tempo, acho que quanto mais questão eu ia fazendo, mais assuntos surgiam e mais coisas eram colocadas no meu cronograma. Então, foi basicamente isso. E aí, depois, acho que teve um mês, não sei se foi maio, mas teve algum mês que eu percebi, caraca, eu tô fechando um ciclo Enem toda semana. Porque você colocava, tipo, segunda-feira você vai fazer naturezas, depois no outro dia você vai fazer matemática. Então, assim, meu planejamento depois foi indo, tipo, depois da alavancagem foi indo um pouco mais direcionado para as provas antigas mesmo. E foi... Porque é legal a galera saber, porque o erro crônico é muito bom, que é ele que alavanca a tua nota. Sim. Porque se o erro crônico for de alta incidência, cai em toda a prova e aí você vai aumentar seu resultado. Só que quando você chega aí numa nota de 38 para cima, você começa a ter que fazer muita prova para você poder avaliar os diagnósticos. E quando você faz provas mais simples ou simulados mais fáceis, você não tem muito erro. Então você não tem onde pegar diagnóstico para você poder lapidar. Então eu sempre peguei provas mais pesadas de outros lugares, peguei muita alavancagem que a gente exigia muito, inclusive algumas listas eu mesmo fazia para garantir que estava pesado. Uhum. E eu pegava pesado mesmo. E a gente analisava aquilo para poder dar uma análise, para poder montar um planejamento específico. Então acho que é importante para o aluno, né, quando ele vai chegando no nível mais alto, ele ter essa autoconsciência de poder parar, cara, o que eu estou errando? O que eu tenho que parar aqui para estudar, para me desenvolver? Parar de seguir uma coisa convencional, né? Vou ficar batendo
vou ficar batendo planejamento regular, quero ouvir tudo, estudar de qualquer maneira, só fazer a prova sem corrigir. Esses são erros comuns. Mas acho que assim, pra gente encaminhando pra parte final, não dá pra falar da tua trajetória sem falar da psicóloga, né? Sim. E é impossível falar disso, assim, era uma pauta que a gente tinha direto e você usava muito a Lívia. E eu queria que você falasse um pouquinho, cara, da importância da psicóloga para as pessoas, né, que tem essa questão às vezes de insegurança, como que foi o trabalho e o quanto que te ajudou. Porque hoje já é muito menos, mas ainda existe um tabu. Então acho que é legal a gente falar disso aqui. Esse tabu tava em mim, inclusive. Tipo, na verdade, eu acho que por muito tempo eu não negava a importância de fazer terapia, mas eu sempre achei que eu não fosse me sentir confortável. Então, tipo, em 2022, já que eu já tava percebendo algumas questões familiares e já tava muito ansiosa com o vestibular e tudo, eu pensei em começar, mas eu não consegui. Porque eu pensava, caraca, eu vou sentar numa sala com um estranho, eu vou falar da minha vida? Tipo, como assim? Entende? Eu ficava, assim, pra mim era muito... Eu sempre achei que eu fosse ficar completamente desconfortável. E quando eu vi que eu não passei, quando eu vi que eu ia precisar desse apoio psicológico para passar pelo cursinho e me entender nesse processo e adquirir a maturidade que eu sabia que eu tinha que adquirir, eu pensei, tá, o H Plus oferece terapia, então vamos tentar. E aí eu marquei minha primeira terapia, gente, como eu fiquei nervosa para aquela consulta, porque para mim era muito tipo... Eu sou uma pessoa muito reservada, então é muito difícil conseguir me abrir completamente. Eu sabia que na terapia eu não ia poder esconder nada, né? Até porque se você tá na terapia, você vai fazer e você tem que se abrindo para você conseguir se entender no processo. Senão não adianta nada você chegar lá e só falar o que você quer e que você acha que ela vai corresponder bem e tudo certo. Então, assim, eu sabia que eu ia ter que estar aberta. Então, foi difícil conseguir me abrir para isso. Então, esse tabu tava em mim. E aí, quando eu vi que, não, eu vou ter que dar uma chance porque vai ser necessário, eu comecei e, assim, foi muito aos pouquinhos. Eu acho que a Lívia foi, entendendo, assim, um pouco do que eu precisava. A gente foi aos poucos. E depois de um tempo, assim, comecei a ficar completamente confortável. E foi muito necessário, porque... eu chegava e às vezes, assim, no dia, minha terapia era às vezes à tarde. E aí no dia, se ela tava fazendo uma lista de física, aí me dava uma ansiedade, eu começava a me tremer toda. E aí já ficava, meu Deus, não vou conseguir fazer essa lista. E já começava a pensar, não sei fazer nada. E aí demorava muito a fazer uma lista, atrasava as outras coisas. Então, assim, já ficava ansiosa com isso. E aí eu chegava lá e, as coisas se acalmavam. E aí eu conseguia me organizar, eu organizava minha cabeça. Eu entendi o que estava acontecendo e falava sobre outras coisas necessárias e foi isso, foi essa construção. Então, assim, a Lívia, me ajuda até hoje em relação a tudo isso, porque eu acho que foi muito construir não só uma confiança, porque minha confiança ainda é baqueada, mas eu consegui entender o que eu estava fazendo e entender que, era um processo, que minha história, não estava fechada. Porque uma coisa que ela falou muito que... Sabe essas pedradas de psicóloga? Era que, Júlia, você já escreveu a sua história. E você já escreveu a sua história pra você não passar. E eu fiquei, caraca, realmente, porque na minha cabeça, eu já não ia passar. Então, já estava delimitado. Já estava ali escrito. E eu não me deixava nem acreditar que poderia ser possível. Porque eu acho que muitos aprovados vão vir aqui e vão falar que não, na metade do ano, eu já estava pronta, já me sentia bem. Só que, eu não estava naquela posição. Eu não estava naquela posição de estar confiante, de já achar que eu estava preparada e lidar dessa forma. Não, eu ainda estava, será que vai dar certo mesmo? Então, a Lívia foi me ajudando muito nesse sentido. E foi muito necessário, porque tanto em relação ao curso, quanto em relação a problemas em qualquer área da minha vida, eu chegava lá e eu conseguia me organizar. Porque para estudar, eu precisava estar bem e focada 100% no estudo. Então, assim, eu conseguia me restabelecer e entender, o que estava acontecendo e vamos lá. Então, agora eu consigo estudar porque tô bem, ou então relativamente bem. Foi isso, assim, a Lívia foi um anjo na minha vida. Eu acho que, até antes de você voltar a falar, o H Plus foi um encontro pra mim, assim. Eu precisava muito, quando eu saí da escola, eu precisava muito encontrar novas pessoas e conhecer pessoas que me agregassem. Eu encontrei, pessoas no H Plus que eu realmente quero levar muito pra vida. A Lívia é uma delas, quanto minha psicóloga, mas, fiz muitas amizades que realmente hoje
não me vejo sem, e conheci muitos professores que foram os melhores professores da minha vida, inclusive o Léo. Não poderia sair daqui sem falar do professor de Química do H+, porque ele realmente me ajudou a construir tudo que eu consegui em relação à Química, todos os plantonistas que me apoiaram no caminho todo. Então, assim, foi realmente um encontro que, tipo, eu consegui me ver em muitas pessoas e consegui, tipo, fazer muitas amizades que realmente me agregam muito hoje. Então, eu fico muito, muito feliz de ter conhecido tanta gente que me faz tão bem até hoje. Pô, muito forte, muito bom. Então, Ju, assim, queria muito te agradecer o episódio de hoje. Cara, foi assim, tenho certeza que você vai inspirar muitas pessoas. Esse podcast tinha que acontecer. Porque a tua história é muito bonita, assim, uma história de super superação, de que as pessoas vão olhar, cara, e vão se identificar com toda certeza. E elas precisam, sim, de alguém para se inspirar. É muito fácil se perder, é muito fácil recair no piloto automático, é muito fácil desacreditar, é muito fácil ouvir as outras pessoas e largar o sonho. Então, quando você conta a sua história, eu tenho certeza que muitas pessoas agora estão olhando e falam assim, caraca, era isso que eu precisava ouvir para seguir. E você vai carregar consigo em breve, com certeza, a sensação de tipo assim, pô, eu ajudei aquela pessoa a realizar o sonho. Assim, a gente sente isso quando vocês estão aqui. Pô, me emocionei aqui várias e várias vezes, me segurei muito pra não chorar, porque eu tô muito feliz em ter você aqui. E é isso, eu queria que você deixasse agora a sua mensagem para as pessoas que estão assistindo, aquelas pessoas que estão tentando no primeiro, no segundo, no terceiro, que querem uma luz para poder dar um gás nessa reta final até as provas. Eu fico pensando, todas as mensagens de aprovado que eu via, eu ficava... As pessoas falavam, não, gente, vai dar certo. E só falavam isso. Então, assim, é muito difícil saber, de fato, o que falar pra motivar alguém. Mas é difícil, você vai ter idas e voltas, são ondas de... Nossa, tô indo bem, mas às vezes você acha que você tá mal, que você não vai conseguir. Então, assim, é muito difícil conseguir se estruturar o bastante para achar que você tá bem 100% do tempo. Eu acho que esse não é o objetivo. O objetivo é você conseguir se planejar, saber o que você tem que fazer e fazer com método e de forma organizada para quando você estiver mal, você sabe o que você tem que fazer. Você não tá acreditando, mas você tá fazendo. Acho que pelo menos foi o que funcionou para mim. Eu tava fazendo. Tipo, eu podia estar achando que não ia dar certo, mas eu tava fazendo o que era o que eu tinha que fazer e era aquilo. E tentar gente, tenta, assim, se respeitem o que vocês precisam. Eu acho que foi muito do que me faltou. Também respeitar um pouco o seu descanso, o seu espaço. Se você precisa... Tô muito cansado, preciso descansar. Gente, vai, descansa, tá tudo bem. Vocês podem descansar e depois saber que depois é só, tipo, se você perder um dia, você pode reencaixar, sei lá, as 5 coisas nos outros 4. Assim, tentem se respeitar e entender o processo, porque a aprovação, ela não vem de uma hora para outra, porque ela vem sendo construída aos poucos. O que você fez ano passado, por mais que não tenha dado certo, foi uma construção. Você construiu algo. Pode não ter vindo a aprovação, mas você construiu o que você precisava construir. E, tipo, não é como se você precisasse, a sua construção tá aqui e agora você vai começar daqui. Não, você vai começar daqui. Então, tipo, você já tem algo feito e você vai entender o que você fez, que você não deveria, você vai entender o que você deixou de fazer para você continuar construindo o seu processo e você chegar onde você quer chegar. Eu acho que esse é o principal, você entender o que você precisa e saber que tem pessoas, pelo menos no curso, saber que tem pessoas que estão te apoiando e que estão contigo para você chegar onde você quer chegar. Porque existem pessoas que querem que vocês cheguem lá e vocês também precisam saber disso. Saibam que tem pessoas acreditando em vocês, pessoas que querem o bem de vocês, e vocês também precisam querer o bem de vocês para vocês conseguirem chegar lá com o amor que vocês precisam. Então, é isso. Se precisarem, tipo, me chamem, eu ajudo no que for preciso também, me disponibilizo. Então, assim, torcendo muito por todos e boa sorte, boas provas e vai dar tudo certo. Perfeito. O Edu falou uma coisa legal que é de construir a base, né, e seguir. E eu tenho muito orgulho, eu sempre falo isso, assim, que o HPUS é o único cursinho que pega o histórico do aluno e aproveita, para não olhar assim, vamos refazer do zero. Não, cara, você construiu uma bagagem.
Você construiu uma história, vamos seguir dali, para não parecer que aquele ano foi perdido, né? Sim. Senão parece que não teve processo. E houve, com certeza. Qualquer coisa que você faz vai te gerar aprendizado, vai te gerar crescimento. Então, Gil, eu queria te agradecer e queria falar para vocês aqui continuarem acompanhando o HPUSMed nas redes sociais, no nosso Instagram, no nosso YouTube, que a gente vai seguir entregando conteúdo para vocês, seguir aqui com os podcasts aprovados. São mais de 50 aprovações em faculdades públicas de medicina no Rio de Janeiro. Então sigam com a gente que vão ter muita história inspiradora como da Júlia. Júlia, para a câmera aí para a gente se despedir. Pessoal, beijo, até a próxima. Tchau, Valeu. gente, muito obrigada.